Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz na área. Santa Cruz hoje perdeu para o Horizonte no Ceará, um time fraquíssimo. O Santa Cruz consegue perder o jogo por 2-0 e proporciona uma vergonha sem precedentes para a sua torcida. Antes, queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho das notificações, desse o joinha, comentasse, deixasse a tua opinião e compartilhasse no grupo de tricolores a qual você faz parte, seja da família, do trabalho, faculdade, escola, grupo de amigos, enfim. Bom, gente, Santa Cruz perde o jogo para o Horizonte por 2-0, cai na tabela de classificação, terceira colocação. Algo justo, porque o Santa Cruz já era para ter perdido essa liderança fictícia há algumas rodadas. O Santa Cruz é terceiro colocado e não depende mais das suas próprias forças para terminar entre os dois primeiros colocados. Se bem que o Central tem um confronto fora de casa contra o Ferroviário, e o Ferroviário precisa vencer para se classificar, mas a inoperância do Santa Cruz, creio, que não dá ao torcedor do Santa Cruz nenhuma certeza de vitória contra o 13 na Arena de Pernambuco, já que o jogo foi transferido. O Santa Cruz começa o jogo com uma alteração, Thiaguinho no banco, Renato entra de titular, mais uma invenção de Marcelo Cabo. E o Santa Cruz começa o jogo até bem, eu até esperava uma postura pior do Santa Cruz, devido a toda a semana conturbada do clube. E o Santa Cruz faz aquela sequência de perdas de gols assim, incríveis. E num lateral do Horizonte, uma falha de marcação. No lateral, o jogador do Horizonte estava sozinho na área, com 4 defensores do Santa Cruz, ele dá um chute meio que de voleio, e a bola entra lá no canto da rede. Eu não culpo o Felipe Alves nessa bola, porque é uma bola que foi saindo, assim, difícil o goleiro. Todavia, o segundo gol que o Santa Cruz leva, poucos minutos depois, foi uma sequência de falhas. Uma de Totti de não ter acompanhado no lance, mas a bola foi lançada nas costas da defesa do Santa Cruz antes do meio-campo, tenha noção. Antes do meio-campo a bola foi lançada. O jogador do Horizonte parte antes da linha que divide o gramado. A bola estava muito mais para o goleiro saindo em velocidade e vindo de frente do que para o atacante. O goleiro do Santa Cruz simplesmente não saiu do gol, ficou esperando. Para você ver que a bola era tanta do goleiro que o atacante do Horizonte só conseguiu alcançar a bola no meio da grande área do Santa Cruz. E aí rolou para o meio e o jogador do Horizonte, sem nenhuma marcação, faz o 2-0. O Santa Cruz, que poderia ter feito 3-0, termina o segundo tempo perdendo por 2-0. E aí volta para o segundo tempo com mudanças totalmente inaceitáveis, de uma falta de leitura de jogo enorme. Ele bota o cara para jogar na ponta, o meia que não utilizou, ele bota o cara que é para jogar na ponta, para jogar no meio, que é o João, e aí o cara que não está rendendo no meio, ele joga para a ponta. Ele fez uma salada, ele entra mais uma vez com Pedro Favela, o time se destrambelha todo, fica sem coordenação, fica sem poder ofensivo e fica extremamente vulnerável, ao ponto do torcedor do Santa Cruz ficar com medo que o Horizonte devolvesse a goleada que levou no Arruda por 4-0. Isso demonstra, categoricamente, que a cada jogo o Santa Cruz evolui. Então isso está na conta do treinador. O treinador ficou refém de um esquema de jogo. O esquema de jogo que ele tem é jogando com 2 extremos. Hoje ele abriu mão de um. Thiago Galhardo não tem fisicamente mais mobilidade. Então, para jogar com esse esquema de 2 extremos, Thiago Galhardo ele não vai funcionar como meia, porque ele não tem perna para isso. Então, ou ele muda o esquema para adaptar a Galhardo, ou Galhardo não joga quando ele optar por esses 2 extremos, porque requer velocidade e o Galhardo não tem. Ele faz leituras equivocadas,
Ele tem tempo para treinar, o time parece que não consegue concatenar uma jogada que você vislumbre que vem de um treinamento. É algo absurdo. Todo time caiu de rendimento. Todo time caiu de rendimento. Até peças inquestionáveis, como o Balotelli e o Gabriel Galhardo, caíram de rendimento. E isso está na culpa do treinador. Está na conta do treinador. E a manutenção do goleiro é culpa de Marcelo Cabo. Eu soube que nos vestiários houveram discussões calorosas entre os atletas. No campo já houve, Totti cobrou, teve a coragem de cobrar Felipe Alves em 2 momentos, no gol e no segundo tempo. Nos vestiários houve cobrança entre os atletas, houve palavras de diretores sendo enfáticos, mas não adianta ser enfático nos vestiários. Isso tem que ter consequência. E a consequência principal, ao meu ver, é amanhã, Marcelo Cabo não mais ser o treinador do Santa Cruz. E Felipe Alves não mais ser atleta do Santa Cruz. Está claro a falta de interesse, a falta de ímpeto de Felipe Alves em ser goleiro do Santa Cruz. Parece-me um jogador insatisfeito. Então saia. Ah, não, ele vai para a reserva, ele tem qualidade. Não. Ele, como uma liderança, não pode ser reserva. Reserva, eu acho que ele prejudica mais. Ele tem que sair do grupo. Então, para mim, o goleiro Felipe Alves tem que ser afastado. Como vai resolver essa questão salarial, contratual, não depende de mim. Eu não fui eleito para ser presidente de Santa Cruz. Eu não sou diretor de Santa Cruz. Isso pouco me importa. E a questão do comando técnico. O treinador demonstrou não ter capacidade para sair de uma atmosfera que ele mesmo criou quando o time foi caindo de rendimento e ele foi analisando isso como estamos tirando o pé, não é natural, ou seja, não deu a devida importância à queda técnica do time e hoje não sabe mais retomar, fazer com que o time dê a volta por cima. Ou tem um fato novo para que o Santa Cruz chegue na última rodada, faça uma partida que entregue ao seu torcedor ao menos raça e vá para o mata-mata, ou o Santa Cruz não ganha mais nenhum jogo na Série D. O Santa Cruz, torcedor, para você ter ideia, ele é o lanterna do grupo dele no retorno. Ele fez apenas 4 gols no retorno. Se não fosse o primeiro turno, o Santa Cruz não se classificaria. Se houvesse mais 3 rodadas, o Santa Cruz estaria fora da classificação. Com certeza, porque o gráfico é de queda livre do Santa Cruz. E isso tem um culpado. São vários, mas eu não posso mudar todo um elenco, eu posso mudar peças. Né? Eu não posso mudar todo um elenco. Então eu tenho que mudar o comandante técnico, que é refém de algumas peças do elenco, para poder chegar um outro comandante que mude essas peças e faça com que o time volte a funcionar, ao menos de maneira digna. Eu não falo na derrota em si, eu falo a forma como os jogadores se portam dentro de campo. É de uma displicência, de uma falta de vontade, de um desinteresse que enoja o torcedor do Santa Cruz. E isso precisa ser resolvido amanhã. Amanhã. O presidente do clube, senhor Bruno Rodrigues, o senhor precisa tomar uma atitude como capitão-mor do time. O senhor tem que tomar uma atitude. E uma dessas atitudes é a mudança do comando técnico do Santa Cruz, que chegou num nível de desgaste e de incompetência e de incapacidade de modificar o cenário, que é perceptível. Perceptível. Então, o senhor tem que mudar isso. Tem que haver um fato novo, ou o Santa Cruz amargará mais um ano no lodaçal do futebol brasileiro. Amanhã, mais detalhes sobre o que aconteceu nos vestiários, o conteúdo, mas, de antemão, o jogo de hoje precisa ter consequências. Precisa ter consequências.
E no que depender da gente, nós vamos bater aqui na tecla todos os dias. Vamos cobrar alguma atitude de quem comanda o Santa Cruz, porque da forma que está não pode continuar. É tempo de Santa Cruz.